Capítulo 491, Registros Akáshicos, 10. O sexto passo do despertar foi liberado. Poder. Emissão ilusória. Descrição. O dragão ancião Kalatos criou um processo de 8 passos para ajudar o contratante a se ajustar rapidamente ao corpo dracônico. Esse é o sexto passo. Os elementos do seu coração dracônico e fluxo de mana que você pode usar atrás da conexão se combinam para projetar temporariamente na realidade o que está em sua mente. Construção de barreira. Qualquer coisa é possível em um mundo ilusório. No entanto, também é um lugar perigoso em que os outros podem facilmente interferir. Essa opção evita a destruição do seu mundo ilusório e fortalece a sua mentalidade. Você pode influenciar a realidade externa e criar a sua própria realidade perfeita em ideias, enquanto o seu fluxo de mana se move. Ativação ilusória. O efeito da realidade nas ideias ajudará seus pensamentos a tomar forma no mundo físico. A qualidade da barreira ilusória depende do seu poder mágico e imaginação. Quanto melhor puder projetar a sua mente, mais forte a sua vontade no mundo externo será. Quando Yonvou abriu seus olhos novamente, ele sentiu escamas cobrindo a maioria de seu rosto e corpo. Elas não eram mais da cor azul escuro, mas sim um preto brilhante. A cor vermelha que brilhava ocasionalmente na superfície adicionava um toque de mistério a ele. A maioria das lâminas provavelmente não conseguiriam feri-lo agora. Seu coração dracônico maior e mais resistente bombeava poder mágico e oxigênio pelo seu corpo. Seu corpo mais ágil continha um potencial enorme, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas o que fazia seu coração bater mais rápido era a pele que havia caído no chão. Eu consegui trocar de pele. Yonvou nunca tentou nada depois do quinto passo do despertar e somente se concentrou em melhorar suas habilidades porque o nível de dificuldade a partir do sexto passo crescia exponencialmente. Se tudo até o quinto passo se concentra em treinar e despertar como um humano dracônico, então do sexto em diante, eu vou começar a criar um novo corpo e a melhorar a minha alma para me tornar um verdadeiro membro da espécie dracônica. Em outras palavras, os passos abaixo do sexto eram uma preparação para ajudá-lo a começar como um membro da espécie dracônica. Quando chegasse no sexto passo, as coisas mudariam drasticamente até ele chegar no sétimo passo para reformar seu corpo e alma antes de tentar usar o polimorfismo. Ele precisava passar por uma troca de pele ou uma metamorfose primeiro para aumentar o nível de sua alma para o de um ser transcendente. Ele eliminou todas as impurezas de seu corpo, reorganizou seus ossos e até mesmo mudou completamente a estrutura de seus genes. Para um humano dracônico, o processo de troca de pele significava remover os seus últimos traços humanos. A partir do momento em que os humanos nasciam, era quase impossível para eles se tornarem dragões, seres equivalentes a deuses e demônios. Eles podiam pegar a força e os poderes da espécie dracônica emprestados, mas se tornar um deles era algo completamente diferente, pois significava mudar de espécie. Era diferente de passar por uma exuviação ou transcender. O último a tentar esse processo foi o último rei dos dragões, Kalatos. Graças à sua pesquisa em Oshma, a coleção de conhecimento que os dragões possuíam, ele conseguiu criar um sistema de 8 passos. Esse legado era tão poderoso que Yonvou quase conseguiu chegar na posição mais alta da torre instantaneamente. Graças às novas descobertas que adquiriu da troca com o grão-duques demoníaco Agares, o sistema de crescimento de Yonvou encontrou novas possibilidades, ajudando a criar um caminho que ninguém na torre, ou até mesmo no universo, tinha ouvido falar: o corpo de dragão divino demoníaco. Os fatores demoníacos, divinos e dracônicos encontraram um equilíbrio excelente, sendo transformados em um novo traço que permitiu que Yonvou possuísse um novo corpo que nem mesmo Kalatos ou Yonvou teriam imaginado. Era um corpo quase perfeito que até mesmo os deuses e demônios salivavam para. Terça-feira ele correu o risco de perder o potencial de seu corpo em sua alma, mas não teve mais que se preocupar com isso depois de adquirir o trono da morte. Svish. Ele sentiu a pressão selada dentro de si sendo liberada facilmente com uma profunda santidade e uma energia poderosa. Você alcançou as condições. O poder selado manifestação do Deus da Morte foi desbloqueado.
O poder selado, a abertura da porta do inferno foi desbloqueado. A maioria dos selos foram removidos. A sua condição atual é rei precário do submundo. Você alcançou a maioria das condições básicas para ocupar o trono. No entanto, ainda há grupos que questionam a sua legitimidade. Prove que somente você é o verdadeiro dono do trono para o mundo celestial. Continue adquirindo vitórias nas batalhas e acumule karma na morte e nas lutas. Agora você pode escrever a sua própria lenda. Yonvou percebeu que seu poder divino tinha sido completamente liberado. Ele conseguiu criar novas asas para si mesmo. Yonvou ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar as lendas de Hades, que viveu uma vida inimaginável, mas agora ele podia fazer uma tentativa. Em seu nível atual, ele estava mais ou menos no mesmo patamar que a encarnação de Tifão. Yonvou estava facilmente acima dos seres divinos normais de cada sociedade e também acreditava que conseguiria lutar com a maioria dos seres divinos superiores. Ele estava confiante de que se voltasse para o Tártaro agora, ele conseguiria lidar facilmente com a maioria dos titãs e dos gigantes. Era a mesma situação para os reis do mar demoníaco. Ele tinha certeza de que poderia derrotar Nessie se lutassem de novo e achou que até conseguiria lutar contra a Lorde Vampírica. Agora ele possuía a dignidade de um ser divino. Se eu conseguir chegar no 7º passo, o polimorfismo, seus olhos brilharam. Ele estava prestes a passar pela exuviação e sentiu que com somente um pouco mais de esforço, isso aconteceria. Se ele conseguisse se tornar um dragão ancião, que era verdadeiramente um membro da espécie dracônica, e até mesmo transcender, seria brincadeira de criança lidar com os seres divinos superiores. Já que ele seria capaz de usar seus poderes mais livremente, ele poderia até mesmo ter uma chance contra o todos por um. O motivo para Yonvou ter conseguido crescer tão rápido era o livro em suas mãos, as revelações originais. Urm. A cópia original da inscrição Esmeralda continha conhecimentos vastos e profundos. Apesar de ele estar longe de ser a pessoa mais sábia do mundo, estudar alquimia e magia deu a ele uma noção do conhecimento sobre a torre. Ele também frequentemente tinha discussões com Brani Boe, abria Oshima para estudar o conhecimento dos dragões. Mas as revelações continha tanto conhecimento que fazia tudo o que ele sabia parecer com nada. Como o caos rastejando havia dito, era mais do que um livro de informações, era um registro do universo, do começo até o fim, incluindo os eventos que ainda aconteceriam, assim como a Bíblia. Cada palavra que ele lia parecia despertar algo em sua cabeça. Sua alma começou a se lembrar dos mistérios do começo do universo que havia se esquecido depois da reencarnação, criando as condições para ele encontrar mais ideias. Esse era o pico que o demônio celestial mencionou quando se encontraram pela primeira vez. Vosh. A inscrição Esmeralda é só uma única página nesse livro enorme de milhares de páginas. O caos rastejante estava certo, ele tinha dito que a inscrição Esmeralda era somente um pequeno pedaço de informação que podia ser descartado facilmente, mas esse pequeno pedaço foi capaz de deixar o mundo inferior e o mundo celestial de pernas para o ar. Yonvou tinha curiosidade para saber o que exatamente eram as revelações. Ele não conseguia imaginar quem poderia tê-las escrito e, na realidade, tinha até medo de que um ser desses poderia existir. Ainda assim, ele não parou de ler. Simplesmente fazer isso já o tinha ajudado a crescer tanto, então o que aconteceria se ele conseguisse entender tudo? Ele passou a ter mais certeza de que o segredo da escuridão e o caminho até ela estavam no livro enquanto continuava a ler. No entanto, considerando que levou quase um ano para ele entender uma página das revelações, ele precisaria de uma quantidade de tempo inacreditável para examinar o resto do conteúdo. Yonvou conseguiu alcançar o 6º passo do despertar quando chegou na 4ª página e já sentia como se tivesse levado tempo demais. Ele precisava se apressar e não podia se dar ao luxo de verificar quanto tempo ainda sobrava. Quando estava prestes a voltar para as revelações, a sensação de perigo o fez olhar para cima. No entanto, tudo o que podia ver eram livros espalhados pelo chão.
Shandong, que não parava de tagarelar, Anryong, que deveria estar lendo em silêncio, Rebecca, Bo e até mesmo a Lorde Vampírica tinham desaparecido. Apesar de parecer estranho que seus familiares tinham desaparecido, ele se concentrou nos livros novamente. Yonvou poderia procurar pelos seus familiares a hora que quisesse, mas não sabia se teria outra chance de ler as revelações de novo. Somente o som das páginas sendo folheadas preenchia o silêncio. 8 páginas. 9 páginas. Quando estava na 10ª página, a pedra do pecado se tornou completa. Superbia devorou a gula e seu coração dracônico ficou 3 vezes maior do que seu tamanho anterior. O potencial do 6º passo do despertar do corpo dracônico tinha desabrochado completamente e a santidade do trono da morte ficou mais estável. Ele estava no pico do 6º passo e podia sentir algo rachando dentro dele. Sua alma havia crescido e estava começando a quebrar as correntes que a prendiam. A exuviação. Ele finalmente tinha dado o primeiro passo para a transcendência. Como um pintinho saindo do ovo, sua alma começou a escapar dos limites de seu corpo. Crack! Quanto maior ficava a rachadura, mais doloroso era. Ele sentia como se seu corpo estivesse sendo quebrado em pedaços. No entanto, sua alma se sentia entusiasmada por estar escapando de sua jaula desconfortável. Yonvou estava sentindo 2 extremos de emoções ao mesmo tempo. Mas mesmo tendo que aguentar tudo isso, ele ainda não tirou seus olhos das revelações. Ele tinha acabado de passar do ponto final e o último pedaço da casca estava caindo quando ouviu uma voz estranha. Eu estive te observando há algum tempo. Você definitivamente é diferente de todas as crianças do passado, era uma voz familiar. Todos por um. De Luciel até Fausto, Báthory, Ismênios, Nail, todas as obsessões deles estão desabrochando em você. Contudo, tendo se iniciado naquele garoto, Shajion-Vou, eu realmente não consigo entender. A exuviação, a transcendência, isso só traz desastres. Por que está tão obcecado com essa coisa ridícula? O último pedaço da casca que parecia tão fácil de se quebrar parou como se estivesse sendo segurada no lugar e algo estava bloqueando de completar o processo totalmente. Eu sei o que você quer. Sinto pena daquele garoto, o Shajion-Vou, mas vai acabar do mesmo modo que da última vez. Yonvou rugiu dentro da casca inquebrável, mas o som não alcançou todos por um. Eu vou impedir vocês dois dessa vez também. Uma figura de luz bloqueou sua linha de visão embaçada. Ele não sabia como aconteceu, mas todos por um havia entrado em sua consciência não só para parar sua exuviação, mas também para fazê-lo voltar ao nível de um mortal. A Rainha do Verão e os outros dragões, a Lorde Vampírica que viveu por milhares de anos, Fausto que perseguia a escuridão e até mesmo o Rei Marcial que liderava a tribo dos Unichifres entraram em desespero, incapazes de superar esse momento. Agora Yonvou estava diante da mesma encruzilhada. Será que ele escolheria desistir permanentemente de sua exuviação e terminar sua vingança como o mais forte dos mortais ou superar o todos por um para finalizar a exuviação? Ele já tinha tomado sua decisão. Eu vou lutar. Yonvou liberou tudo que possuía para resistir contra a força que estava tentando impedi-lo, seu nível, poderes e até mesmo sua autoridade divina. O trono da morte foi liberado. Uma poderosa explosão de energia rachou sua consciência, fazendo a biblioteca tremer. Prateleiras se quebraram, livros se espalharam no chão e páginas saíram voando pelo ar. 6º passo do despertar. Todos os poderes foram liberados. Yonvou abriu suas asas celestiais com seu corpo de dragão divino demoníaco completo e colidiu com todos por um que tinha acabado de se manifestar. Eu achei que você já estava maduro o suficiente, mas acabou indo ainda mais longe. Acima de suas cabeças, uma figura que parecia com um aglomerado de sombras negras estava sentada em algumas prateleiras caídas, observando os dois. A figura não possuía rosto, mas uma abertura que parecia com uma boca cheia de dentes afiados formou um sorriso enorme. Era a manifestação da demonização. Capítulo 492, Registros Akáshicos, 11. A demonização. Yonvou arregalou os olhos.
Como o ser que era para estar adormecido dentro da pedra do pecado conseguiu se manifestar do lado de fora? Ele só não conseguia aparecer quando pegava seu corpo emprestado. Todas as perguntas em sua mente encontraram uma resposta quando ele sentiu uma aura afiada da demonização, assim como uma energia auspiciosa e familiar, embora estranha. Ele rapidamente levou sua mão até sua cintura. Não havia nada lá e sua expressão se enrijeceu. Você pegou Vigrit. Até que você é esperto, garoto. Você definitivamente amadureceu mais do que eu imaginei e bastante ainda por cima. Yonvou não foi o único a mudar depois de ler as revelações. Conforme sua pedra do pecado ficava mais forte, a demonização dentro dela também ficava. Normalmente, ele precisava continuar adormecido por causa da quantidade imensa de energia que precisava para se mover, mas agora ele conseguia até mesmo aparecer do lado de fora. Quanto mais Yonvou crescia, mais a demonização recuperava sua força. O vestígio dentro das amarras do Rei Obscuro tinha se transformado com o poder mágico de Agares e a Pedra do Pecado. Apesar de ser tecnicamente somente restos do Rei Obscuro, também era outro aspecto de Yonvou, por isso que a demonização estava sempre tentando possuí-lo. Agora que Yonvou estava próximo da exuviação, ele finalmente revelou suas presas afiadas para colher a fruta madura pela qual estava esperando. Ele não tinha escolhido se manifestar em Yonvou, mas sim em Vigrit, a espada mágica com inúmeros vestígios de espíritos e criaturas. Já que era uma espada sagrada cujas maldições tinham sido purificadas com poder sagrado e sangue dracônico, era uma escolha digna, mas outra pessoa já a estava ocupando. O que aconteceu com a Lorde Vampírica? Fiquei sabendo que ela também perseguia a escuridão e foi muito melhor do que você no passado. Mas foi inútil. Idiotas como ela não são nada mais do que um aperitivo. Na verdade, estou com mais fome do que antes. Yonvou congelou. O que ele tinha feito com a Lorde Vampírica? Mas não se preocupe. No momento, você e muito mais. Antes que a demonização pudesse terminar, Yonvou de repente apareceu diretamente diante dele como uma aura assassina. Ele acertou um soco no rosto da demonização, fazendo sair voando com o poder mágico que explodiu de seu coração dracônico. A demonização atingiu uma parte e a destruiu com o estrondo. A sala começou a desmoronar ao redor dele, mas a demonização continuou a voar para trás como um caminhão desgovernado, colidindo contra as prateleiras da biblioteca e Shandong como se fossem dominós. Inúmeros livros se espalharam pelo chão e papéis flutuavam pelo ar como se fosse neve até que a demonização ficou enterrada embaixo de várias camadas de prateleiras destruídas. Yonvou não parou por aí, ele usou teletransporte para aparecer logo acima da cabeça da demonização e pulou para baixo com poder mágico concentrado em suas duas pernas. Bum! Quando Yonvou estava prestes a descer, uma luz negra explodiu das prateleiras quebradas. A demonização sorriu como se estivesse se divertindo. Ele esteve esperando por esse momento há muito tempo, sim. É isso. Quanto mais você resistir, mais delicioso vai ser. Uma luz vermelha explodiu de Yonvou. A espada relâmpago da arte da espada meteórica surgiu em formato de teia, despedaçando as prateleiras ao redor dele. Cada relâmpago possuía o mesmo poder daquele que acertou o pescoço de Nessie. Yonvou agora conseguia criar centenas deles instantaneamente ao mesmo tempo. No entanto, a demonização emitia uma escuridão como se nunca fosse perder para ele. Uma névoa densa e escura estremeceu no ar e ele mostrou seus dentes. Era uma técnica parecida com a do espírito vampírico. Mas quando a espada relâmpago e a escuridão estavam prestes a colidir, todos por um interferiu. Parece que vou ter que bloquear os dois aqui. Esplêndido, realmente esplêndido. A espada relâmpago e a escuridão foram rasgadas em pedaços pela energia branca. Yonvou bateu suas asas celestiais para se afastar para uma prateleira bem longe dali. A demonização era um grande problema, mas todos por um era ainda pior. Ele governava acima de todos há milhares de anos, bloqueando o mundo celestial e o mundo inferior, por isso recebeu o nome todos por um.
Yonvou já sabia como ele era forte, pois já tinham lutado antes. Todos por um era parede que até mesmo o rei marcial não conseguiu superar. Ele não achava que conseguiria derrotá-lo mesmo se trabalhasse junto com a demonização. No máximo, suas chances de vitória eram de 40%. Ainda assim, ele não planejava desistir. Só porque algo não funcionou uma vez, não significava que falharia de novo. Além disso, essa era a hora perfeita para lutar, pois todos por um não sabiam o quão forte ele tinha se tornado. Se Yonvou o pegasse desprevenido, ele poderia ter uma chance. E ele não estava tentando matar todos por um, a única coisa de que precisava era de uma janela de tempo para tentar a exuviação. Ele precisava sair de sua casca e escapar das restrições do sistema para que pudesse se manter de pé com suas próprias pernas. A demonização está aqui e essa é a biblioteca Shandong. Qualquer coisa pode acontecer em uma batalha feroz com todos os combatentes hostis uns contra os outros. Uma oportunidade poderia surgir a qualquer momento. Yonvou mais uma vez abriu suas asas celestiais. Svoosh! Ao mesmo tempo, a demonização expandiu a escuridão e todos por um invocou mais luz branca. Eles estavam pensando na mesma coisa que Yonvou. A pressão que cada um deles emitia fez a biblioteca Shandong tremer, como se estivesse prestes a desmoronar. Os três colidiram novamente. Eles são fortes. Assim que colidiram, Yonvou conseguiu sentir a força de seus oponentes. Foi uma única colisão, mas suas mãos tinham ficado dormentes imediatamente. Suas escamas, que eram mais fortes do que a maioria das armaduras, tinham sido esmagadas junto com seus músculos e ossos. A regeneração o ajudou a se recuperar rápido, mas era difícil de acreditar que isso aconteceria mesmo depois das revelações tê-lo deixado tão mais forte do que antes. Mas ainda assim, ele não perdeu a compostura. Ao invés disso, ele teve mais certeza. Eu também sou forte. Ele era mais forte do que esperava. No passado, essa colisão teria deixado seu corpo inteiro coberto de sangue, mas agora, somente sua mão direita estava meio esmagada. É possível. Ele instantaneamente foi atrás da demonização. Junto com todos por um, a demonização também foi pega de surpresa. Eles acharam que a colisão o deixaria à beira da morte. BZZZT. Arte da espada meteórica, espada relâmpago. A arte da espada meteórica se condensou em sua mão, emitindo uma energia vermelho escuro tão brilhante que era quase uma cegante. Ele a direcionou na direção da nuca da demonização. Clang! Yonvou sentiu como se tivesse atingido o aço. Já que a demonização estava dentro de Vigrit, seu corpo era a espada em si, o que explicava o som metálico. Yonvou estava ciente disso, então protegeu sua mão com camadas de aura primeiro. Um longo ferimento apareceu no tronco da demonização. Foi muito raso. Ele estalou a língua. Yonvou achou que tinha encontrado a fraqueza da demonização, mas ele se afastou assim que percebeu que Yonvou estava planejando, então somente as postas de seus dedos o acertaram. Ainda assim, a demonização não conseguiu evitar Yonvou completamente e ao invés de sangue, escuridão jorrou da ferida. Apesar do ferimento ter sido curado imediatamente, o orgulho ferido da demonização não se curou como ousa. Ele só tinha permitido o primeiro ataque para observar as habilidades de Yonvou, mas Yonvou o atacou enquanto ele estava ocupado com todos por um. Se o ferimento tivesse sido mais profundo, ele teria morrido. Não era que a morte se aplicava a corpos espirituais como o dele, mas ele não poderia aceitar que um mortal o tinha pegado de surpresa. Eu ia te deixar para o fim, mas se você quer ser devorado tanto assim, pode vir. Não vou te impedir. A demonização disparou na direção de Yonvou com seus dentes afiados brilhando em sua boca escancarada. Yonvou instintivamente bateu suas asas celestiais e ativou teletransporte. Tudo no lugar em que ele estava um momento atrás foi destruído, não só as prateleiras e livros foram dilacerados, até mesmo o espaço em si explodiu. As marcas de dentes que a demonização deixou para trás revelaram um vazio escuro como o breu que o fazia se lembrar de um tubarão devorando sua presa vorazmente. Se Yonvou tivesse sido pego naquele ataque, até mesmo sua alma não teria sobrado.
Nada existia dentro das mandíbulas da demonização, somente um abismo que sugava tudo como um buraco negro. Essa era provavelmente a verdadeira demonização. A demonização deu um impulso no chão como se estivesse dizendo que não tinha terminado ainda. Bum! Bum! Ele era rápido demais. Ion Vou se esquivou, mas a demonização continuou na cola dele, mordendo e devorando todas as áreas por onde ele passava. Ion Vou reuniu a espada relâmpago para tentar contra-atacar na cabeça da demonização, mas a demonização simplesmente riu de desdém e a devorou como uma expressão de prazer que. Você achou que isso funcionaria? Alguns relâmpagos conseguiam cortar seus braços ou pernas, mas ele se recuperava rapidamente com a escuridão. Então os olhos de Ion Vou se arregalaram ainda mais com a risada confiante do ser. Se a demonização queria tanto assim comer, Ion Vou o alimentaria com tudo o que tinha. Diferença de tempo. Olhos dracônicos divinos. Seus olhos dourados se estreitaram e procuraram pela fraqueza do ser. A demonização era quase perfeita e era difícil de se encontrar imperfeições em seu corpo espiritual. No entanto, seu receptáculo, Vigrit, não era perfeito. Ele podia ver o ferimento em sua nuca. Com toda a sua força, ele liberou o maior poder da espécie dracônica, junto com o coração dracônico que o simbolizava. Sopro condensado com a espada relâmpago. Fvorosh. Apesar de ser um sopro não muito forte, um tsunami massivo subiu como se pudesse eliminar tudo em suas proximidades. A demonização espalhou sua escuridão para impedir o sopro. Ondas negras surgiram ao redor dele como respingos de tinta, mas não foi o suficiente para parar o sopro esmagador. Vosh. O sopro não só devorou as ondas negras, como também atingiu a demonização. A demonização gritou algo, mas sua voz foi abafada pelo sopro explosivo que continuou avançando para frente e destruindo tudo que alcançava. Os livros da biblioteca queimaram sem deixar nenhum rastro para trás. Bum! A coleção de todo o conhecimento do mundo tremeu violentamente. Continua no próximo vídeo.